Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Doutor Podcast. Antes da gente começar o programa, aproveita e te inscreve aqui no nosso canal no YouTube e nos segue lá nas redes sociais. Nas redes sociais, tu fica por dentro dos nossos bastidores, pode mandar perguntas e sugestões de pauta. E aqui no YouTube, toda terça-feira tem um programa inédito para ti. Hoje, nós vamos falar sobre alienação parental. E antes da gente começar o programa, já deixo dar boas-vindas àqueles que estão conosco sempre. A Garbo Decor, os Móveis Heinheimer, Colégio Sinodal e Clínica Visuale. Fica com a gente que o Doutor Podcast está começando. E hoje nós temos duas convidadas de peso e com muita categoria para conversar conosco. A gente recebe Jalusa Aimé, doutora em psicologia pela PUC Rio Grande do Sul, mestre em psicologia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, onde também se graduou, e atualmente realiza especialização em psicologia jurídica pela Unicinos. Realiza atendimentos clínicos em consultório aqui em São Leopoldo e faz parte do quadro técnico de psicólogos clínicos da Universidade Fevale, com abordagem cognitivo-comportamental. Seja muito bem-vinda. E recebemos também Elizabeth Schreiber, advogada há mais de 30 anos, professora universitária, formada em Direito pela Unicinos, com mestrado em Direito Público, com ênfase em Direitos Fundamentais. Autora de 2 livros, Proteção dos Direitos Fundamentais da Criança na Violência Intrafamiliar e a Violência Intrafamiliar na Infância, uma abordagem jurídica e psicológica, e além disso o trabalho mais importante do mundo, a minha mãe. Sejam as duas muito bem-vindas, é um prazer receber vocês duas aqui hoje. Bom, vamos começar do princípio? Vamos caracterizar o que é a alienação parental. Bom, primeiramente eu gostaria de cumprimentar pela participação aqui, agradecer o convite e dar os parabéns para Penso Mais pelo tema escolhido. A alienação parental, ela é, na verdade, uma interferência psicológica na formação da criança. Então, ela é tratada pelo legislador como uma forma de violência, como uma forma de abuso contra a formação da criança. A Constituição Federal, ela nos garante os direitos fundamentais. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem trazer esse sistema de proteção aos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Ele diz o seguinte, que toda criança de 0 a 12 anos e o adolescente dos 12 aos 18, ele tem a proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, que visa trazer regras para proteger, entre outros, e aí eu vou buscar em razão do tema escolhido, alienação parental, ele vem fazer a proteção à saúde e à convivência familiar, além da dignidade da pessoa humana. E hoje eu me encontro estupefata pela estatística apresentada em julho da violência no Brasil, que a violência contra criança e adolescente está em 2º lugar. E isso é extremamente grave, é sério. Por quê? Porque isso começa a ocorrer lá na infância. Então, o Estatuto ele é uma legislação de primeiro mundo. Nós temos ferramentas excelentes previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. E elas precisam ser realmente cuidadas, elas precisam ser realmente aplicadas. Se nós aplicarmos corretamente o Estatuto da Criança e do Adolescente como previsto, nós poderíamos ter uma sociedade mais saudável daqui a uns anos. Então, o que seria a alienação parental propriamente dito, segundo o legislador? É um ato de interferência na formação psicológica feita contra os pais. Ou um dos pais. Pode ser feita por um dos pais em relação ao outro, pode ser feita pelos avós, que muitas vezes os avós tomam as dores no momento da separação e acabam fazendo com que a criança tome partido.
Então, muitas vezes a família não sabe diferenciar os problemas de conjugalidade com os problemas de parentalidade e utilizam a criança como se fosse um objeto, né? Fazem um jogo de vingança muitas vezes e a criança acaba sofrendo e não desenvolvendo aquele afeto por um dos genitores. Então, a lei diz o seguinte, tanto o genitor alienador como o avô ou avó alienadora, ou os tios, eles estão dentro do contexto legal. Tá? Porque nós temos hoje vários tipos de família. Nós temos a família tradicional, que é composta por pai, por mãe e pelos filhos. Nós temos família monoparental, a família composta por pai, pela mãe e pelo filho, né, separados. Nós temos a família reconstituída, que é aquela em que os pais já têm novos companheiros, têm filhos dessa nova relação ou não, muitas vezes filhos das relações anteriores, e formam uma família reconstituída. E nós temos também família homoafetiva, que são os pais do mesmo sexo, e nós temos ainda a família ampliada, que quando um se separa vai morar com o avô, com os tios, com os primos, todos na mesma casa. Então eles passam a ter ser uma família ampliada, e eles passam a ter uma certa autoridade com a criança. Então o legislador também incluiu os avós e os tios, ou todas as pessoas que têm autoridade sobre a criança, que poderiam fazer uma determinada alienação. Bom, agora, no ponto de vista do dia a dia, prático, naquilo que leva a criança no seu âmbito, né? Porque a família, ela é a base da nossa vida. Nós começamos a nossa vida e passamos ao longo dela com o nosso seio familiar. O que é, na prática, a alienação parental? Bom, inicialmente é um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. A alienação parental é uma temática que é polêmica por si só, e dentro da psicologia, então, ela é bastante polêmica, porque a gente tem a questão de que não existem bases científicas suficientes para a definição da alienação parental, né, na profissão científica da psicologia. Uhum. Até no final do ano passado saiu uma nota técnica do nosso Conselho de Ética reforçando isso, de que, bom, a gente está quase 13 anos com essa lei da alienação parental, mas que ainda não temos uma definição concreta, né, do que é em termos de base científica, devido à complexidade que se tem, né, de todos os fatores que interferem na questão da alienação parental. Mas sim, a gente está falando de algo que a gente vê isso no cotidiano, que é uma violência psicológica, como a Elizabeth estava falando, né? E que essa questão da conjugalidade versus parentalidade é muito importante, que a gente utiliza dessa criança, né, como um objeto, às vezes, de vingança, de retaliação entre os cuidadores, e que, bom, não é olhado o maior bem-estar, a saúde, o desenvolvimento dessa criança ou desse adolescente, privando eles, então, desse vínculo afetivo saudável ao longo do desenvolvimento, né? Então, a gente percebe que isso acaba sendo utilizado também. Não existe a forma como diagnóstico, né? De dizer, tais características vai ocasionar, isso é alienação parental. O que acaba tendo uma batalha jurídica muito forte também em relação às perícias psicológicas e como a gente poder dizer que está ocorrendo ou não essa violação desses direitos dessa criança, desse adolescente, né? Então, que traz essa complexidade e essa dificuldade de conseguir concretizar, né, e de proteger essas crianças e adolescentes. Claro. Bom, doutora, eu queria que dentro da nossa conversa, né, me colocando no lugar de leiga dessa apresentação, da questão propriamente dita de quem está em casa, de quem está assistindo, de quem está ou vivendo ou achando que algo está acontecendo. Eu queria que a gente desse alguns exemplos práticos de o que pode se enquadrar em violência, a violência que é a alienação parental. Vocês podem responder em conjunto, mas que a gente consiga enxergar na prática o que são esses atos que podem vir a ser enquadrados como alienação parental.
O legislador, ele usa exemplos, né? É exemplificativo, não é efetivo, não é limitador, né? Existem várias formas. A primeira, assim, ó, uma delas, que é bastante comum, teu pai não paga pensão, tu não vai sair com ele enquanto ele não paga pensão. O pai, por sua vez, diz o seguinte, diz pra tua mãe que a tua mãe não é para comprar roupa para ela com o dinheiro da pensão, que é para coisas para ti. Então, isso são frases alienadoras. A criança tem apresentação na escola e a mãe omite, ou o pai omite para que o outro não vá. Eu tive um caso no escritório em que o pai não podia ir porque a mãe não podia ver o pai lá, porque ela tinha problemas de relacionamento com ele, então ela não queria que ele estivesse junto, então ela não avisava e ainda proibia se ele soubesse que o filho ia se apresentar. E aí ele tinha medo dela, porque ele tinha medo da Lei Maria da Penha, então ele ficava com medo de se apresentar. Isso que ele não tinha nenhum tipo de vínculo com a Maria da Penha, não tinha nenhuma liminar, nunca teve nenhum caso, mas ele tinha medo de chegar lá e ela ter algum motivo para fazer. Então ele acabou se afastando do filho. E com isso a criança sofria, porque quando chegava no final, ela dizia para o filho, viu, teu pai não veio. Isso é uma forma de alienação parental. Nessa perspectiva, assim, de casos de que, dificultar o contato do outro pai, né, com a criança. Então, desligando o celular no horário da ligação, né, ou dizendo que não podia ver agora, né, dizendo que tá sem bateria, coisas pra justificar. Ou teve até um caso real que eu participei que o pai, então... tinha um dado da convivência, né, estipulado, e que tinha de 15 em 15 dias pegava esse filho para visitação, mas a mãe, que fosse alienadora, então ela falava pro filho, né, que era em outra data. Então, daí quando chegava no final de semana, que a criança acreditava que esse pai iria buscar, e dizia, viu, teu pai não veio te buscar, tu viu, ele não tá nem aí pra ti. Então, acaba fazendo uma situação toda, né, com que ele se sinta abandonado. Isso, então a gente está ferindo diretamente o vínculo e a questão psicológica, né? Achando que foi por um abandono deste pai, não, realmente. É muito feio, vamos usar a palavra feio, é muito feio isso, porque a relação de marido e mulher, ela não pode se sobrepor ao bem-estar da criança. O bem-estar da criança, até o que diz a lei, né? Ela tem que ser majoritária. Prioridade absoluta da criança, ela se sobrepõe a todos os interesses da família, do casal em si, né? Eles têm que resolver as questões deles numa órbita, e a questão do filho tem que ser em outra, porque esse filho eles têm que devolver para a sociedade de uma forma saudável. A forma de devolver ele para a sociedade é ser criado de uma forma saudável. É se estar preparado, porque esse filho que foi abusado, né, que foi negligenciado, que não teve o afeto, porque ele deixou de desenvolver um afeto por um dos pais, porque, ou seja, porque um dos avós, ou um dos tios, ou alguém da família contaminou ele não vai desenvolver esse afeto, vai achar que ter pai ou ter mãe tanto faz, vai passar isso para as próximas gerações e vai ter que se submeter a tratamento sempre. Então, ele é um problema, né, que passa para a sociedade toda. Bom, então a gente pode dizer que a violência, nesse caso, ela é transgeracional, né? Bom, Jalusa, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre esses aspectos psicológicos da criança que vive num lar que tem essas questões, essas lacunas. O que pode acontecer a curto, médio, longo prazo com essa criança, esse ser humano que é criado nesse ambiente? Bom, a gente não tem, a gente não tem como pensar em causa e efeito, justamente pela complexidade, tudo que pode envolver, né? Mas a gente tá falando de uma criança que vive em conflito, em violência, e que isso sim, temos dados científicos que nos mostram do quanto prejudica a nível cerebral também, o desenvolvimento, a regulação emocional, né? A questão da instabilidade, a questão até de dificuldade de aprendizado, de segurança, né, de relacionamentos interpessoal. Uma coisa que a Elizabeth antes falou da questão do não desenvolver um vínculo afetivo. Mas a gente tem que pensar também quando essas crianças já têm esse vínculo afetivo com esse pai, essa mãe ou esse outro cuidador, né?
e que de uma hora para outra ele tem que desqualificar, tem que não gostar, né? Ele não é mais uma pessoa ideal para se amar, e que se eu amar ele, meu outro cuidador não vai gostar. Então a gente acaba fazendo uma invalidação constante dos sentimentos dessa criança ou desse adolescente, né? Então, eu posso acreditar naquilo que eu sinto, né? Como é que eu vou lidar com isso na fase adulta? Depois eu vou ser uma pessoa, como é que eu vou lidar com as minhas emoções? Eu posso seguir aquilo que eu acredito como certo? Então, a gente tá falando de impactos que a gente não tem da quantidade de impactos que isso pode causar, levando a transtornos por uso de substâncias, evitações, né, de relacionamentos. Então, uma gama, assim, que a gente poderia pensar em tudo isso que pode se envolver, né? A relação com os pais, ela tá muito atrelada ao amor, né? Aprender sobre o afeto, aprender sobre se relacionar. Eu fico pensando e fazendo essa analogia de uma criança que gosta daquele pai, que ama aquele pai, aprendeu a amar aquele pai, e numa separação, além de perder a convivência com o pai, ele começa a ter a sua mãe minando aquele amor, colocando ele numa situação de culpa por amar aquele pai, ou vice-versa. Nesse sentido, o que pode ser feito por essa criança, né? Vamos pensar do lado ou do pai ou da mãe que está sentindo que seu filho está sendo afastado de si. O que ele tem de ferramenta, o que o Estado tem, quais são os caminhos que ele pode levar? Tá, nós temos que sempre pensar no seguinte, é dever tanto da família como do Estado, como de toda a sociedade, de fazer a comunicação dos maus tratos. Então, nós temos que pensar o seguinte, qualquer pessoa pode fazer a denúncia. Muitas vezes os pais não sabem que a mãe não tem noção de que ela está fazendo uma alienação, porque às vezes ela sofreu alienação, ela acha que isso é normal, isso é uma das características do alienado, da vítima de alienação. Quando criança, ela passa a alienar porque ela acha que isso é normal, né? Isso acontece normalmente quando a pessoa é abusada e ela não é tratada, ela abusa e acha que é normal, porque ela introjeta isso como uma coisa normal. Então, muitas vezes ela faz alienação e não sabe que ela está cometendo um dano irreparável para esse filho. E o alienado, muitas vezes, não se dá por conta de que ele está sendo alienado. Mas alguém nota, alguém sabe. Por exemplo, na escola, a criança provavelmente diz, não vejo meu pai, não vejo minha mãe. Por que não vê teu pai e tua mãe? Eu não vejo por isso. É uma suspeita que existe de alienação. E a lei diz o seguinte, quando houver indício de alienação. O que é indício? Indício quando há suspeita. Não há necessidade de ter uma prova cabal de que existe alienação. O Estado diz que, havendo indícios, deve ser comunicado em juízo. Essa alienação ela pode ocorrer quando já terminou a separação ou divórcio, o casal já está separado, isso aconteceu depois. Pode acontecer antes da separação do divórcio. Muitas vezes acontece enquanto o casal ainda está morando juntos. Né? O casal ainda está morando junto e ainda não entabularam um divórcio, uma separação. E pode acontecer durante a tramitação de um divórcio ou de uma dissolução de uma união estável. Então, que é mais comum. O que acontece quando já há um processo? Esse processo, ele permite que se receba como um incidente nele, ou até como uma ação autônoma, quando não existe processo, de declaração de alienação parental. O juiz cessa, se tiver um processo, ele cessa o andamento daquele processo principal para averiguar a existência ou não da alienação parental. Nesse sentido, a criança ela é prioridade. Ela é prioridade. É a prioridade absoluta, é o princípio, inclusive tem o princípio da urgência e de medidas precoces. Por exemplo, o juiz tem que definir de imediato uma perícia, uma análise mais aprofundada sobre a questão. E aí a lei fala que o juiz pode fazer de ofício algumas questões. Então vamos imaginar a seguinte situação. Existe uma suspeita de alienação parental. A criança não está mais querendo sair com o pai, porque ela tem medo, ela tem uma certa ojeriza ao pai. Há uma suspeita de alienação parental. O juiz pode, de ofício, dizer, olha, parece que existe uma alienação parental.
vamos fixar as medidas provisórias. Ele define aquilo que ele trata como se já tivesse uma alienação parental, ele pode fazer isso, determina a perícia, e é mais saudável que ele tome todas as providências no início da ação, mesmo que depois de todas as perícias feitas se verifique que não há alienação parental, é muito mais saudável para a criança se verificar ao final. Não era um caso de alienação parental, mas o vínculo afetivo, o vínculo de convívio familiar não foi mexido. Porque se o juiz disser assim, não me parece ser caso de alienação parental, vamos para a perícia e vamos analisar depois. Essa mãe vai continuar fazendo alienação parental. E esse processo ele vai andar por muitos anos ainda. Muitas vezes ele precisa de 8, 7, 8, 9 perícias, até que consiga verificar que realmente se trata de um caso de alienação parental. Essa criança cresceu. Essa criança cresceu odiando aquele pai. Se o juiz ao final chegar à conclusão de que realmente houve alienação parental, vamos mudar a guarda vai ser do pai, essa criança não vai mais com o pai. Essa criança vai se negar e entrar no carro com o pai. Essa criança não quer mais, porque ela foi trabalhada nesse tempo todo. Então, as ferramentas que o Estado tem, né, e aí o Estado entra através do Poder Judiciário como limitador. E muitas vezes os pais precisam saber que existe um terceiro que dá limites. Se o juiz de início diz, a mãe não está deixando a criança ir visitar o pai, vamos atribuir uma multa. Nós sabemos que uma grande maioria não tem condições de pagar multa. Né? São pessoas extremamente pobres, mas existem muitos que fazem alienação parental, que tem patrimônio, que tem condições de pagar, atribui uma multa. Chama para uma conversa, chama para uma audiência, faz a advertência deles no início e faz o controle do Estado naquela relação, para que aquele afeto entre os pais e o filho não morra. Então, eu entendo que isso poderia ser feito desde o início. E quando eu falei lá no início da minha fala de que a obrigação é de toda a sociedade, é elevado às sanções quando o médico, o profissional da saúde e o educador tomam conhecimento da alienação parental ou de qualquer abuso e não fazem a denúncia. Muitas vezes as pessoas tomam conhecimento do vizinho, sabe? Alguém da família sabe e ninguém denuncia. E para quem denunciar? O Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o órgão previsto no ECA que faz o encaminhamento dessa denúncia. Bom, daí eu tenho uma pergunta dentro da tua resposta, no sentido de alienação parental e tal, mas e se há suspeita por parte daquela mãe de uma violência sexual, de repente, com seu filho, de um outro abuso, e a forma dela proteger é afastar daquele pai, que é o que ela, dentro da sua concepção, consegue fazer? Qual é o caminho correto de lidar com isso? Porque eu me coloco no lugar daquela mãe. Será que tem? Na dúvida, né? Qual é o menor dolo nesse sentido? O que deve ser feito? O juiz deve de imediato verificar, determinar a perícia, inclusive biopsicossocial, médico, psicólogo e assistente social, para ver como é que essa criança está inserida. Essa criança, e aí a doutora Jalusa provavelmente vai saber explicar bem como é que funciona essa questão de perícia, mas o juiz deve fazer, inclusive, uma visita monitorada. Fazer uma visita, não cortar o vínculo com esse pai, mas fazer com que essa visitação aconteça monitorada por alguém, ou da confiança do juiz, ou alguém da família. Uhum. Não pode deixar a criança sem o contato com o pai até que se averigue que realmente tenha ocorrido, que seja um caso de abuso sexual, e possa efetivamente definir sobre essa questão de ser ou não um caso de abuso. Óbvio que as duas questões andam juntas. Os laudos vão ser feitos das duas formas. Doutora Jalusa, eu queria então que a gente entendesse como é que funciona essa questão das perícias, tanto para a questão principal, que é o nosso tema aqui, que é a questão da alienação parental, quanto supostas outras violências que possam vir a acarretar essa denúncia de alienação. Acho que a pergunta foi super pertinente, assim, porque é um debate constante do uso também da alienação parental para poder combater as denúncias de abuso sexual, de outras violências, né?
E que, então, isso cai muito na fala comum de, não, mas é só para afastar, só para dar mais tempo, né? Que a lei tem uma brechinha que ela fala na denúncia, que seria um caso, uma denúncia falsa seria um caso de alienação parental. Então, isso é muito utilizado. Então, quando tu faz uma falsa denúncia, né, isso imputando ao outro genitor, é uma alienação parental, uma violência, né? Mas daí a gente entra naquilo que eu falei lá no início, assim, da complexidade que é em avaliar uma alienação parental no âmbito da psicologia. Porque a gente não tem critérios que a gente possa dizer assim, vamos fechar como uma tal coisa, e isso, né, tem tais características, 6 características e tá. Então, ela é uma criança que é alienada ou não. Então, ela envolve muitos fatores, né, entender a história da dinâmica conjugal anterior a essa criança, né? Como que era a parentalidade antes dessa criança. Então, vai envolver uma difícil avaliação psicológica ali na questão das perícias. E, ao mesmo tempo, por não ter uma definição baseada em evidências, como falar, não tem um preceito, né, fixo, também a gente vai ver que cada profissional acaba fazendo a perícia de alguma forma e algumas vezes de uma forma que sem embasamento teórico, sem esse entendimento dessa dinâmica toda, então só colocando, houve alienação ou não, e perdendo também essa confiabilidade, né, do que a gente está falando ali. Em outro ponto, a gente vai, então, também para a questão das inúmeras perícias, que a Elizabeth também comentou antes. Então, ela faz uma avaliação de uma perícia psicológica de alienação parental. São algumas questões que vão ser diferentes de uma perícia no âmbito criminal, então no âmbito da violência, do abuso sexual, do abuso físico. Daí ela vai para outra perícia, daí faz as mesmas perguntas, daí daqui a pouco essa criança já está repetindo, sendo revitimizada por tantas vezes que ela é questionada sobre aqueles assuntos. Daí se ela tá ainda sendo alienada, né, então daí o alienador fica conduzindo, né, o que ela tem que responder. Então, assim, acaba sendo um contexto tão conflitoso para essa criança dentro dessas 1000 perícias, dentro dessa judicialização ao longo desse desenvolvimento, que a gente acaba pensando, qual é, por isso que tu questionou, o que é menos danoso, né, menos nocivo? Porque a gente precisa saber ter essa evidência para poder ter a definição do juiz e poder dizer o que realmente aconteceu, mas que nada vai nos trazer essa concretude, né? E que a gente pode estar ali só aumentando ainda mais. Então, o trabalho do perito, psicólogo perito, ele tem que ser muito bem embasado, com uma ética muito importante. E sim, se a gente pega as pesquisas, eles indicam que assim que é denunciado, deve ser feita a perícia. A gente sabe que no nosso contexto brasileiro não é assim, às vezes demora. Eu já fiz uma perícia de uma violência sexual 7 anos após a questão. Nossa! Então, assim, que a menina me coloca assim, há 7 anos eu tenho que conviver com ele, que foi meu agressor. Por que agora vocês estão aqui tendo que me chamar aqui pra eu reviver essa história? Fico pensando, é uma revitimização, não é uma perícia. Então, acho que tem toda essa o que é o real, né? Pro ideal, a gente tem um ideal, acho que as leis estão na proteção dessa criança, temos o ECA, que é lindo, maravilhoso, mas quando a gente vai pro real ali, né, a gente vê que tem muitas coisas ainda para se construir, né, e que o psicólogo no judiciário ainda não é tão comum, ainda é uma coisa que na graduação a gente vê muito pouco. Agora eu acho que a gente está conseguindo conversar mais sobre isso e conseguir trazer agora de forma do quanto é importante, né, entender que é uma dinâmica ali, não é uma evidência, um fato como uma prova que, né, médica ali num exame tal e qual, então que precisa ter muito embasamento anterior. E é uma difícil posição de estar ali fazendo uma perícia, tanto de alienação quanto de abuso, para que aqueles pais não utilizem isso, né, como um objeto de vingança entre eles. Então, e que também prejudica, eu acho, fortemente, às vezes, o receio de denunciar algo, né? Já vi casos assim de
eu tenho receio de denunciar, tenho uma suspeita de violência sexual, por parte, sei lá, do avô da criança, mas eu tenho receio de denunciar, porque daí vão me denunciar como alienadora. O que eu faço agora? Daí eu vou ter que passar por isso e às vezes daí pensando assim em questões macro, pensando na questão do machismo, patriarcado, então eu não tenho condições, ele vai conseguir, talvez, qual é meu papel aqui de gênero, e daí eu não vou conseguir lutar contra isso, e daqui a pouco eles vão me retirar a criança, então eu prefiro nem denunciar. Então a gente tem também esse outro lado que acaba coibindo nas pessoas de denunciar, às vezes com receio de como é que de ser denunciado como alienadora. Então fica essa guerra. Acho que daí a gente volta para lá o que a Elizabeth falou, de lembrar que a gente está falando de parentalidade e que isso nem que é força, né? De que a relação entre marido e mulher é uma coisa e pai e mãe é outra, e que nós psicólogos, os clínicos, também a gente tem que lembrar de trabalhar a dinâmica dessa família, né, para que a parentalidade seja saudável para essa criança, e não que o convívio do marido, do ex-marido, da ex-mulher seja positivo. Não, a comunicação entre pai e mãe tem que ser efetiva e saudável para que esse filho tenha o direito dessa convivência saudável com esses pais, né. Bom, e o que divide essa linha, tanto jurídica quanto psicológica? O que divide essa linha de eu tenho medo de denunciar um abuso, uma violência, algo que estejam fazendo com o meu filho, e o que é para não se tornar alienação parental? Qual é a linha? Ela, pelo que eu consigo entender da nossa conversa, ela é bastante tênue. É que a lei fala em fazer uma denúncia do pai, do outro cônjuge ou dos avós, denunciar eles para impedir o convívio. Se for caracterizado de que aquilo era mentira, que não teve nada, é possível que o juiz diga, olha, foi um ato de alienação parental. Então, mas se houver a suspeita e não foi um ato de mentira, que muitas vezes um dos pais, ele cria isso, ele mente isso, né? Esse é o grande problema. Quando for verdade mesmo, ele não tem o risco da alienação parental, porque a criança, ela não vai mentir. A criança, uma vez na presença do psicólogo, a não ser que ela esteja mentindo. E o psicólogo tem como saber, e aí a doutora Jalusa vai saber melhor do que eu, a criança, ela, quando mente, a afeição dela é morta. Né? Quando ela sofreu o abuso, ela faz a feição do rosto. Né? Acredito eu que seja assim, porque eu li muito a respeito disso quando eu escrevi os livros, e aí eu estudei sobre essa questão, mas eu gostaria até que a doutora Jalusa complementasse essa informação. E daí, assim, para pensar, polemizar, assim, pensar nessa linha tênue, né? Então, um caso real também de que, não era a mãe, mas a alienadora, então, diz, olha, não pode mexer nas partes íntimas, que só que eu posso, só a mulher pode. Se mexer, isso é errado, se mexer, isso é errado. Vai para casa, né, do pai e tal, e bom, a higiene precisa fazer e acaba limpando, né, as genitálias e tal, e daí a criança fala, ele limpou as genitálias. Ai, não pode isso, então ele tá te abusando, e a mãe começa a colocar isso. A criança, ela vai crescendo achando realmente que ela foi abusada, que aquilo, porque a mãe tá dizendo que se ele tocou nas partes íntimas, ela não tá entendendo que aquilo foi uma higiene, o que significa. Ela tá confiando na autoridade e na responsabilidade de quem falou isso pra ela. Então, aí a gente tá entendendo, a criança pode estar com sintomas, ter as consequências de um abuso sexual, porque ela realmente acredita que foi abusada diante daquilo que ela foi instruída, né, pela alienadora, e ela tá sofrendo uma alienação parental. Então, é muito tênue realmente, e ali... Bom seria se a gente conseguisse saber exatamente como, né, definir isso. Então, por isso que, assim, fazer uma avaliação psicológica não vai ser em uma vez que eu vou ver a criança, né, e vou entender realmente tudo o que aconteceu. Então, a gente precisa saber, como eu falei, da dinâmica familiar, do histórico. É importante, às vezes, também saber do histórico transgeracional, né, desses pais.
Então, a gente vai precisar ter inúmeras evidências ali, entender, né, falar com a escola, falar se as perícias de alienação parental até é indicado falar com vizinhos, né, poder entender tudo isso ali, para poder saber melhor desse contexto. Porque se a gente vê uma vez a criança realmente, dificilmente ela vai mentir, a gente não tem, ou ela pode ser instruída a falar, ou isso que é também uma questão das falsas memórias, como a gente estava falando antes, né? Então, assim, como não vai ter uma categorização para a gente fazer das perícias, vai ser sempre essa linha tênue e que cada perícia vai ter que se aprofundar naquilo. E vai demorar muitas vezes para ser feito, e daí esses pais ainda recorrem, então... É um contexto muito difícil de atuação, com toda certeza. Bom, e no que diz respeito às, vamos chamar de punições, não sei se esse seria o termo correto, mas vamos chamar de punições. Uma vez caracterizada que há alienação parental, o que prevê a lei, o que o Estado garante, quais são as consequências disso? Como é que o juiz decidiria se for procedente a alienação parental, né? Então, por exemplo, se há guarda compartilhada e há alienação parental, o juiz pode decidir dar a guarda para o pai alienado e estabelecer visitas para o alienador. Tá? E se a guarda era do alienador, ele pode determinar a guarda compartilhada, ele pode alterar essa guarda. Se, por exemplo, a alienação aconteceu porque o pai ou a mãe que estavam com a guarda da criança resolveu se mudar para um lugar, para um outro lugar, nosso país é enorme, né? Para um outro lugar, tornando difícil a visitação. Se não tem uma justificativa para essa mudança, o juiz pode determinar que a pessoa que levou a criança traga para as visitações, que tenha todo o ônus de trazer para a visitação. Né? Então, existe a lei, ela permite ao juiz várias questões, por exemplo, multa. Né? Se a mãe não entrega a criança para a visitação, estabelecer a multa, que pode ser feito, todas essas questões que podem ser feitas ao final do processo, podem ser feitas no início. O que é importante destacar é que um processo é demorado, todo mundo vai dizer, é demorado porque a criança pode receber, vai crescer e o abuso sexual só vai ser visto depois, que acabamos de falar há pouco. O processo, ele trabalha no nível de certeza. Então, o juiz, quando vai dar a sentença, ele vai trabalhar num nível de certeza para a sentença final. E quando ele dá uma liminar, ele trabalha num juízo de probabilidade. Então, existem indícios de que pode estar acontecendo. Vou definir aqui. Para ter a certeza, eu tenho que marcar essas perícias. E isso, para ter a certeza, faz com que o processo seja necessariamente demorado. Tem todos os recursos dentro. Então, um processo ele pode levar muitos anos, sim, porque ele precisa trabalhar dentro de um juízo de certeza quando o juiz der a sentença. Então, ele pode utilizar dentro do artigo 100 do ECA todas aquelas possibilidades para coibir a alienação parental. Uma outra questão que eu acho muito importante trazer também, que o ECA ele trabalha com crianças e adolescentes de 0 aos 18 anos, que eu falei lá no início. Ele não trabalha com menores ou maiores. Regra geral, são menores de idade. Mas existem aqueles que aos 16 anos são emancipados pelos pais. E mesmo emancipados, eles ficam com seus direitos garantidos pelo ECA. Então, ainda que eles tenham maioridade pelo Código Civil, para as regras de ações penais e para os direitos fundamentais, eles são protegidos pelo ECA. Então, também poderia haver alienação parental ainda para aqueles que já são considerados maiores de idade pela emancipação. Bom, e no que diz respeito ao psicológico, né, dessas crianças que crescem, que vivem um processo, toda essa questão de enxergar os pais se degladiando. Eu fico pensando o que essa criança pode buscar depois também, quanto adulto, de entender o que foi feito com ela. Acho que, primeiro ponto, ainda quando criança, né, se por determinado que houve alienação parental, no nível de psicologia clínica, a gente vai entender que não vamos querer punir aquele alienador de uma forma, né,
privada ali, mas a gente vai querer fazer com que essa dinâmica familiar volte a ser saudável. Então, é muito importante, assim, em nível clínico, que a gente consiga que exista essa comunicação entre os pais, que inclua todos, né, todas na família dentro do atendimento clínico, da intervenção psicológica, para que a gente possa prevenir, talvez, um adulto que tenha problemas ali de desregulação emocional, de uso de drogas, de outras coisas, diante de todo esse momento de violência que ele sofreu na infância. Caso a gente esteja falando de um adulto que sofreu uma violência, né, ali, seja alienação ou outro tipo de violência, e que não tenha sido tratada naquele momento, então sim, temos técnicas, temos intervenções para tratar esse estresse. Alguns a gente coloca transtorno de estresse pós-traumático, né, de poder elaborar, né, o que ele vivenciou e poder entender que era algo que perpassava dele, né, e que era algo da conjugalidade. Então, a gente vai trabalhar com de ressignificar, né, as lembranças dele, de poder fazer uma nova perspectiva daqui para frente, né, mas claro que o ideal é que a gente consiga trabalhar ainda, né, quando criança, quando adolescente, para prevenir adultos que estejam em sofrimento intenso. O Tribunal de Justiça tem, aqui no Rio Grande do Sul, o programa das oficinas parentais, que são extremamente importantes e que o juiz determina que os pais, quando eles estão com esse conflito de divórcio, né, que são chamados de oficinas de divórcio, sejam orientados com os filhos por psicólogos, médicos, assistentes sociais, a como reagir ou como ser trabalhado nesse período tão difícil para a vida do casal. Porque é um período em que o casal está sofrendo, né? O casal sofre porque frustrar as expectativas que criaram em relação ao outro. Então, as mágoas muitas vezes são tão grandes e acabam utilizando os filhos como o bode expiatório. Uhum. Então, as oficinas parentais, elas são muito interessantes em função disso. Então, normalmente, os juízes, quando tem uma questão de abuso e tem uma questão de alienação parental, ele determina que eles participem dessas oficinas, que são educadoras, né? Muito interessante esse trabalho. Bom, dentro do que nós falamos, ou principalmente aquilo que a gente não falou nesse programa, o que vocês acham importante a gente ressaltar? Acho que é importante pensar como prevenção geral, né? De que os pais, os cuidadores de crianças no geral, não só os genitores, né, mas que prestem atenção nisso, na questão da parentalidade, da comunicação saudável, e pensar que isso é prevenção para que as crianças de hoje tenham adultos saudáveis e sem sofrimentos emocionais intensos, né? Então, acho que fica isso, assim, de olhar como, não só para o casal, mas olhar como pais, e o que a gente pode fazer para a gente conseguir construir essa infância e adolescência saudável desses filhos que estão aí, dessas crianças e adolescentes que estão aí. Perfeito. E aí toda a sociedade em si, né? O educador, aquele professor, os médicos, o dentista, o psicólogo, todos aqueles da área da saúde, da educação, o vizinho, o primo, o parente que às vezes não quer se envolver, né? Comuniquem ao conselho tutelar que existe essa possibilidade de estar havendo uma alienação parental, para que o Estado possa intervir, possa recuperar aqueles pais que muitas vezes também precisam de um acompanhamento e possam fazer com que essa sociedade possa ter seres melhores, que nós não tenhamos as drogas tomando conta, porque essas crianças que são vítimas de maus tratos, eles acabam indo para a droga. Eles vão buscar apoio em outro lugar quando eles não conseguem encontrar com a família, né? Então, eles acabam indo buscar lá o afeto. E aí nós temos que pensar nisso. A nossa omissão pode trazer prejuízos muito grandes. Isso não é uma denúncia, é uma comunicação ao Conselho Tutelar, que vai fazer um encaminhamento adequado para que essas crianças possam ser salvas disso aí. É importante a gente sempre ter, então, o que nós falamos muito nesse programa, de que o interesse da criança, ela é prioridade. Se sobrepõe. Então tá. Meninas, muito obrigada, doutoras, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade de vocês e principalmente por essa aula que a gente trouxe para cá. Muito obrigada mesmo.
Que agradeço a Nós que participação. agradecemos. E para ti, muito obrigada pela tua audiência. Na semana que vem, o Doutor Podcast está de volta.